Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso componente curricular de didática. Como vocês observaram, hoje nós vamos trabalhar, nesta aula, a temática do processo didático no ensino fundamental. Por que trouxemos essa temática para discutirmos nesta aula de hoje? É justamente porque o próprio Corpo de Bombeiro tem projetos, e o Bombeiro Mirim, né, que são justamente os adolescentes que estão nesta fase do ensino fundamental, final do ensino fundamental, pega ali de 12 a 14 anos. Então, é importante que a gente tenha um pouco da compreensão sobre a didática nessa faixa etária, até porque os projetos que serão desenvolvidos, as atividades voltado para este público, evidentemente obedecerão àqueles critérios que a psicologia do desenvolvimento e psicologia da aprendizagem já os trouxeram de alcançar pela faixa etária do desenvolvimento destes meninos os componentes curricular e os objetos de conhecimentos a ponto do que eles possam entender. Então vamos lá, vamos entender o que é um processo didático, né? Falando do processo didático, nós estamos dizendo que o papel da didática como ferramenta pedagógica para promover uma aprendizagem significativa só se efetiva se, veja só, na formação do educador, ele desenvolver a capacidade de planejar, criticar, avaliar e adaptar suas práticas para a realidade em que está inserida, em que ele atuará, né? Então, veja que quando nós colocamos este conteúdo aqui, aí eu vou chamar de conteúdo, que é objeto de conhecimento, justamente para dizer o sucesso da prática docente. Nós temos que estar atentos, enquanto docentes, enquanto mediador do conhecimento, ou se na tendência tradicional, como coordenador do processo de ensino-aprendizagem, mas temos que estar atentos a algo importante, que é a realidade em que nós e os educandos vivem. Se não estivermos atentos, corremos risco de fazer, inclusive, um planejamento onde não alcançamos os objetivos necessários, os objetivos esperados. Ainda falando sobre o processo didático, observe que o professor ele pode assim organizar as suas intervenções de forma adequada a cada circunstância, né? São os momentos em que vivemos. Nós temos, mesmo em uma sala de aula, que nós consideramos que é uma sala de aula homogênea, do ponto de vista do grau de instrução, digamos que os estudantes estejam todos no nono ano. No entanto, precisamos estar atentos à heterogeneidade em relação ao meio em que esses estudantes vivem e convivem no seu cotidiano. Pois, se não tivermos esse cuidado de acompanharmos a partir da história de vida de cada um deles, nós corremos o risco de ter um trabalho de que as nossas atividades sejam frustradas aí no meio do caminho, porque nós temos ritmos de aprendizagem diferentes, e eu já falei aqui para vocês, no momento mesmo não sendo trabalhando psicologia do desenvolvimento, mas que a nossa capacidade de apreensão e compreensão, ela está muito ligada às experiências que temos no nosso dia a dia, né? Então, vamos observar que, para quem mora na zona rural, você falar, digamos, uma temática que envolve a ciência do plantio, da germinação, esses meninos eles vão compreender muito mais fácil do que o menino que é oriundo das metrópoles, que não tem essa convivência. Agora, quando se vai falar de algo que está ligado à vida na cidade,
esse menino que é do campo, ele vai ter um pouco mais de dificuldade do que esse menino que é oriundo das grandes cidades ou da cidade. Então, isso é só para justificar, ou seja, elucidar, não precisa justificar nada nesse momento, mas para elucidar de que as experiências que temos, o famoso, a famosa zona de desenvolvimento proximal, que tanto Vygotsky quanto Piaget trabalham, é que nos dão as condições necessárias de compreensão e apreensão. Tanto é que cada um de nós, cada um de vocês, tiveram as aulas do Corpo de Bombeiro, da formação do bombeiro militar, tiveram aulas que podemos dizer assim, aprenderam objetos de conhecimentos que podemos dizer que eles são homogêneos para todos, mas cada um de vocês, no dia a dia, nas atividades que vocês desenvolvem habilidades diferentes para utilizar aqueles conhecimentos que foram construídos, significados e ressignificados no processo formativo. Não? Observe ainda no processo didático que, na mediação pedagógica, que acontece a relação entre o sujeito do conhecimento, neste caso, aqui está o aluno, né? É esse educando que é o sujeito do conhecimento, com o objeto social da aprendizagem, que são aí os objetos de conhecimento, no caso, os conteúdos, né? Então, veja que aí temos conteúdo, o ensino e o saber escolar, que é justamente esse elo entre o que eu propus trabalhar na construção do conhecimento, o que eu consigo captar na reconstrução desse conhecimento, no saber escolar, e aí também nesse processo social em que está envolvido este estudante. Ainda temos aqui que o processo didático, ele estabelece aí um contato entre o saber, o ensino, a forma de abordagem dos conteúdos em contextos significativos, os métodos e os objetivos de ensino, entre outros componentes do sistema didático, que deve ser alvo dessa preocupação constante da organização das situações pedagógicas. Isso aqui vai ficar mais claro para vocês na nossa próxima aula, quando estivermos apresentando para vocês os passos de um planejamento, né? E estaremos falando sobre planejamento, não dentro de uma concepção da administração, mas um planejamento dentro de uma concepção, planejamento para atividades educacionais e construção do conhecimento. Mas nós temos que levar em consideração aquilo que é significativo, o método que nós estamos utilizando, os objetivos de ensino, os componentes que vamos trabalhar, no caso, o que faz parte da estrutura curricular. Então, em qual componente eu vou desenvolver determinados objetos de conhecimento, o público-alvo que nós vamos estar construindo esses conhecimentos. E aí sim, chegamos aqui às práticas e os compromissos do professor, né? Então, veja que a profissão, esta profissão docente, ela sempre foi marcada aí por uma grande complexidade, mas ela na dita sociedade do conhecimento, ela se alarga, né? Então, veja que quando nós pegamos o processo, e aqui, se fôssemos trabalhar a história da educação, o processo da educação brasileira, né? Lá desde a chegada dos primeiros jesuítas, e aí observaríamos que desde a tendência pedagógica que veio com os jesuítas, que foi a tradicional, nós encontramos ali alguns elementos que nos faz pensar e repensar a nossa maneira de agir dentro de um espaço educativo e na nossa prática pedagógica. Mas observe que nós temos aí essa dita sociedade do conhecimento, e nessa sociedade do conhecimento se questiona muito o papel deste professor, ou seja, a prática do professor, porque não dá para, nesta sociedade do conhecimento, estarmos simplesmente como diziam os mais antigos, que agora já não pode mais nem utilizar esse termo, que a aula era ministrada a cuspis giz,
Hoje o GIS praticamente é inexistente nas redes de ensino, seja ela municipal ou estadual, ou nas redes particulares, né? Então veja, porque nós temos outros mecanismos e outros aplicativos, que inclusive vocês viram na aula anterior, o professor Alexandre trabalhando alguns aplicativos para os auxiliar neste processo de construção do conhecimento. Então observe que as práticas reflexivas são indispensáveis à profissão docente e à construção de sua identidade profissional. Nós temos que ter sempre esse processo da reflexão. Refletir não sobre o que estamos ensinando, mas refletirmos como estamos dentro desse processo, nessa concepção de ensino, como estamos ensinando. Estamos, de fato, atingindo os objetivos? Existem mecanismos e existem formas, até mesmo com auxílio das tecnologias, formas mais palpáveis e que são mais estimulantes para a construção desse conhecimento, e é nesse processo de ação e reflexão que o professor tem que pautar a sua vida profissional, né? E agora, as práticas e ainda os compromissos do professor, nós trazemos aqui Salgado, né? O que o Salgado vai dizer sobre isso, né? Ele diz que dentro dessas práticas ele vai apresentar as dimensões e ele traz aí três dimensões. Uma dessas dimensões é um especialista que domina um instrumental próprio de trabalho e saber fazer uso dele. Ou seja, eu tenho um instrumental de trabalho, então tenho que saber como eu fazer uso desse instrumento de trabalho. Se é um aplicativo, eu tenho que ter o domínio, como eu vou fazer a utilização desse aplicativo dentro de determinadas temáticas para atingirmos os nossos objetivos. Se é um vídeo ou até mesmo um documentário, eu tenho que ter bem claro, o domínio da leitura das imagens para construir o saber necessário sobre aquilo que estamos observando, aquilo que estamos estudando, né? Um outro processo aqui da prática, nós temos que o professor ele precisa ser um pensador capaz de repensar criticamente sua prática e as representações sociais sobre seu campo de atuação. Eu tenho que pensar, repensar como eu estou trabalhando, mas tenho também o dever de observar e repensar o meio social onde eu estou desenvolvendo as minhas atividades. E ainda, como são três, ele diz que o professor é um cidadão que faz parte de uma sociedade e de uma comunidade. Então, como membro da sociedade, como membro da comunidade, este professor também, eu vou utilizar um termo que eu não gosto muito, mas ele é afetado por toda a tessitura que vai construindo essa malha da sociedade da qual ele faz parte, e principalmente na comunidade onde ele convive. O professor que trabalha na zona rural, ele tem uma vivência diferente daquele professor que trabalha em uma grande metrópole. Então, dentro desses contextos sociais, políticos, econômicos e culturais, o professor tem que se repensar enquanto profissional e repensar também a sua prática, né? Vejamos aqui as práticas e os compromissos do professor. Temos aí as três dimensões, que certamente elas serão positivas para o estabelecimento aqui das condições adequadas, não? Para lida com a realidade, com realidades singulares, e que isso acontece diariamente. E veja que é precisa construir e reconstruir práticas, né? É preciso construir e reconstruir práticas e tomar inúmeras decisões dentro desse contexto a todo instante.
Nós entramos em uma sala de aula com um planejamento, entramos achando que estamos sendo detentor de toda a dinâmica e, de repente, quando chegamos na sala de aula, o clima da sala de aula nos leva a alterar todo o nosso planejamento para poder atingir os nossos objetivos. Então, isso são decisões que nós temos que tomar a todos os momentos. Não é porque eu tenho um planejamento que está fechado. Por isso que se fala do planejamento flexível, né? Observe aqui, é preciso insistir que tudo quanto fazemos em sala, por menor que seja, incide em maior ou menor grau da formação de nossos alunos. Veja que a maneira de organizar a aula, o tipo de incentivos, as expectativas que depositamos, temos aí os materiais que utilizamos, cada uma destas decisões vincula determinadas experiências educativas. O Zabala traz esta informação e é muito bacana refletir sobre isso, porque é justamente isso aqui que acontece que vai ratificar a fala que eu fiz anteriormente. Observando aqui que o professor ele deve estar preparado para traduzir em prática didática os princípios que são definidos aos alunos que ingressarão no ensino fundamental. Ou seja, nós temos que ter este preparo e compreender, inclusive, a dinâmica desta faixa etária, né? A dinâmica do desenvolvimento, tanto do desenvolvimento humano quanto do desenvolvimento psicológico e do desenvolvimento para a capacidade de aprendizagem. Bom, chegamos aqui ao final da nossa aula. Desejamos a vocês muito sucesso e uma excelente aprendizagem. Tchau, pessoal!